Hoje é Dia das Mães. Pela manhã, Vanessa estava fazendo uma reflexão e começou mostrando para a gente como que as mães fazem tantas coisas parecidas, não é mesmo? E tem um slide que eu mandei depois em comunicação, que vai antes da palavra. Vocês receberam? E antes de começar a palavra, eu gostaria de louvar a Deus pela mãe dos meus filhos. Hoje, na hora do almoço, a gente teve um momento tão especial, onde cada um deles pôde falar um pouco da sua mãe. E eu tenho o privilégio de ver meus filhos crescendo à sombra de uma mulher de sabedoria. Quero também aproveitar esse momento para mandar um beijão para a dona Arlene. Não sei se a senhora está aí do outro lado na internet, mas estou com muita saudade, mãe. Um beijo, muito obrigado. Eu tenho falado muitas vezes, eu sou desatento e às vezes eu chego num lugar e muito focado, porque se eu não chego focado, não sei se eu já falei isso para vocês, eu acabo esquecendo o que eu tenho que fazer. Então muitas vezes eu não cumprimento, vou passando assim, faço o que tem que fazer e saio. Volta e meia eu lembro do que minha mãe me ensinou, volto, peço perdão e digo, olha, minha mãe me ensinou e me deu educação. Eu é que não aprendi, a culpa é minha. E tem pelo menos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas singelas antes da palavra. São 10 lições delicadas, singelas, que a minha mãe me ensinou. Eu não sei se está à disposição aí, mas se não tiver o slide, não tem problema. Eu faço daqui mesmo. O primeiro foi que a minha mãe me ensinou o valor de um sorriso. Ela me dizia sempre, me responde de novo e eu te arranco os dentes. Minha mãe me ensinou a valorizar o trabalho dos outros. Falava direto para mim e para minha irmã, se você e sua irmã querem se matar, façam isso lá fora, porque eu acabei de limpar a casa. Minha mãe ensinou a hierarquia, porque eu digo que é assim, ponto final. Quem manda aqui sou eu. Minha mãe me ensinou a contradição. Fecha a boca e come. Como? Minha mãe me ensinou a ter cuidado e a raciocinar sobre meus atos. Se você cair dessa árvore, vai quebrar o pescoço e ainda vou te matar. Minha mãe me ensinou sobre religião. Já está aí? Pode ir passando. Vai lá para frente. Pronto, já está aqui no meu controle. Melhor rezar para essa mancha sair do tapete. Minha mãe me ensinou beijinho de esquimó. Se rabiscar de novo, eu esfrego o seu nariz. Beijinho de esquimó, coisas tão meigas, né? Me ensinou a gostar dos estudos. Se eu for aí, você não tiver terminado essa lição, você já sabe. Me ensinou sobre os números, vou contar até 10. Se esse vaso não aparecer, você leva uma surra. Minha mãe me ensinou, por fim, sobre sabedoria. Quando você tiver a minha idade, vai entender tudo isso. Quem nunca ouviu uma dessas frases? As mães ensinam de uma maneira, às vezes, só delas mesmo, né, queridos? Você tem acompanhado pela página do Face, pelos nossos informativos, o boletim semanal, provavelmente o seu líder de célula tem orientado sobre isso também. Nós estamos junto com os batistas brasileiros, realizando os 30 dias de oração pela família. Família vitoriosas diante das tempestades da vida. Você pode repetir? Famílias vitoriosas diante das tempestades da vida. Todos os dias, no mês de maio, nós já estamos no 13º dia. Você pode acessar a página no Face e ali haverá o texto bíblico, a meditação, os motivos de oração. Também no Instagram da PIBJC você pode acompanhar e junto com uma multidão, um exército de irmãos espalhados pelo Brasil, estamos orando pela família, porque sabemos que a família vive dias muito delicados. Já não é um projeto simples
Na realidade, é um projeto que nasceu no coração de Deus e recebe muita afronta, muito ataque. Não só os problemas comuns familiares, mas também todo o sistema maligno que quer se levantar contra os valores, contra os princípios da família, de acordo com a palavra de Deus. Leis, costumes, novas versões de família, que na realidade não refletem o projeto original de Deus. Em alguns casos, algumas vezes, até mesmo afronta o projeto original. E hoje nós vamos falar sobre vencer as tempestades da vida. Como a gente pode, no ambiente familiar ou na própria vida, no nosso particular, estarmos vencendo algumas tempestades da vida. Eu quero convidá-lo a ler o texto que está em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Vamos fazer a uma só voz? Vamos lá? Naquele dia de tardinha, esse é Jesus, a gente sabe quem é. Tempestades na vida muitas vezes chegam sem aviso. É um envelope com um exame, com uma triste notícia. É dentro de casa a notícia de que um dos filhos possa estar indo por um caminho errado. É aquela conta, aquele móvel, aquele utensílio, o carro, que estraga justo naquele momento em que a gente menos tem recursos. Tempestades vêm e se abatem sem mandar aviso prévio. Muitas podem sim ser previstas, mas algumas delas, muitas vezes se tornam tão grandes, tão gigantes, que são inadministráveis. Não tem como lidar. A gente muitas vezes já foi tirando o excesso da bagagem, nosso barco lá em alto mar, já mandamos para cá, já tiramos um pouco de peso ali, mas não tem jeito. Muitas vezes a deriva, esperando apenas um milagre ou um desfecho. Tempestades na vida chegam para todos. E talvez aqui a gente tenha pessoas experientes em passarem por tempestades. Talvez a gente tenha aqui um grupo que possa vir a passar por tempestades. Mas também a gente pode ter alguém aqui nessa noite que esteja passando por tempestades na sua vida. E algumas coisas, queridos, são tão importantes para a gente, que vai ter que lidar com um problema dentro de casa, dentro da vida, que eu imagino que é muito importante, nesse momento,
Se você está passando no meio de uma tempestade, dizer: Deus, fala comigo. Se você é daqueles que já passou por tantas, vá clamando por misericórdia para que não suceda outra. Se você está vendo ventos fortes se formarem contra a sua vida, contra a sua casa, clame ao Senhor. Em todo caso, saiba que a melhor opção é Jesus dentro do nosso barco, dentro da nossa vida, navegando conosco. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai bendito, nos ajuda nos tempos difíceis, Senhor, nos ajuda em tempos, ó Pai amado, em que, Deus, a família, ela tem sido assim aviltada, Deus, atacada. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, não é só um problema social, Senhor, não é da porta para fora da igreja, pelo contrário, quantas vezes estamos aqui embaraçados com dilemas familiares, e ó Deus, não há um problema particular, não há um problema meu, que pertença só a mim, ó Deus. Quando eu tenho problema, Senhor, não tem jeito, vai respingar dentro de casa, vai respingar na família. Por isso eu te peço, pela tua misericórdia, entra na nossa embarcação, em nome de Jesus, é a nossa oração, amém. Você pode repetir comigo? Enfrentamos conflitos, vamos lá, enfrentamos. O texto faz parte de uma série de palavras que Jesus está dando, e chega em certo momento em que ele convida os seus discípulos, dizendo: vamos para o outro lado do lago. Essa palavra, ela está baseada em 4 frases que são muito marcantes, ditas no texto. A primeira delas é essa: Jesus dizendo: vamos para o outro lado do lago. Naquele dia, diz o texto, tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Tempestades na vida acontecem por 2 motivos principais. Elas decorrem muitas vezes, 2 não, 3, mas eu não vou discutir o terceiro. Às vezes são tempestades que vêm, uma crise que está sobre o país, ela vai chegar mais cedo ou mais tarde, em algum momento nos afetar, outras situações, mas basicamente eu gostaria de pensar nos 2 maiores causadores de tempestades. A primeira é desobediência a Deus. Primeiro motivo de muitas vezes estarmos embaraçados numa tempestade é desobediência a Deus. Você lembra de algum personagem bíblico que por desobedecer a Deus ficou no meio de uma tempestade? O nome dele é Jonas. Jonas se viu no meio de uma tempestade na vida por desobediência. Jonas estava no barco da fuga, Jonas estava no barco da desobediência. Ele estava querendo ficar o mais longe possível da vontade, do centro da vontade de Deus. Eu quero te dizer que muitas vezes você pode passar problemas simplesmente por desobediência. Nem sempre, imediatamente, a desobediência virá uma tempestade, mas é muito provável que em algum momento você possa colher algum tipo de tempestade na sua vida. Mas eu também não quero gastar e debruçar tempo sobre esse tipo de tempestade. Eu quero pensar num outro tipo de tempestade que acontece em nossa vida. É a tempestade muitas vezes causada pela obediência. A gente vai ver que a coisa vai ficar feia aqui, o barco quase vai afundar. A gente tem um dos hinos que a gente mais gosta de cantar, 328 do cantor cristão, que chama Anderson. Sossegar, isso mesmo, do jeitinho que você pensou, não falou, mas pensou, né? A gente gosta desse hino, né? E baseado nesse texto, estava feio, mas olha de quem que saiu a ideia. A ideia foi de Jesus. Como conciliar, queridos, lidar com tempestades? Isso é importante nós entendermos, mas pastor, por que é importante percebermos e entendermos isso? Porque esse, querido, talvez seja um dos conflitos teológicos que essa geração precisa resolver.
Nós que vivemos ou queremos ou aceitamos e acatamos um cristianismo da bênção. Hoje se prega muito sobre prosperidade. Venha para Jesus e os seus problemas. Não, queridos, muitas vezes Ele é que vai nos colocar no olho do furacão. Você já pensou nisso? É mais difícil de lidar com esse tipo de tempestade, não é verdade? As que a gente fez, eu tô passando por isso, porque eu sei que eu pisei na bola, eu não tenho dificuldade com ela, eu só não sei muitas vezes como sair. Mas aquelas que eu não vejo um motivo expresso por causa de um pecado, de um erro, de uma desobediência, aquelas que estão num propósito superior aos meus planejamentos, aquelas que vêm, que o Senhor permita que cheguem até mim, e muitas vezes até mesmo me convida a romper, a adentrar nelas. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de tempestades. Eu mudei em algum tempo o jeito de fazer apelo. Eu realmente entendo que quando eu recebo Jesus na minha vida, o maior de todos os meus problemas está acabado. O nome dele é pecado. Em Jesus, todo este mal é curado e eu sou reconciliado com Deus. E baseado nisso, nessa visão tão clara, não há nada melhor que possa acontecer na vida de uma pessoa do que reconciliar com Deus. Os apelos geralmente que eu fazia, dizia, vem para Jesus, venha para Jesus, tem uma nova vida, sua vida vai mudar, a sua vida vai melhorar. Mas queridos, hoje eu penso muito sério ao fazer um apelo, porque eu sei, sim, a vida melhora, sim, a vida é transformada, sim, o maior problema que alguém pode ter é resolvido em Cristo Jesus, mas eu preciso lembrar de que muitas vezes, mesmo com Jesus no meu barco, eu vou enfrentar tempestades. Como conciliar? Como conciliar? Eu estou nessa porque eu obedeci. Eu estou nessa por obediência. Queridos, pensa em missionários que estão hoje padecendo, que estão no meio de uma tempestade na vida, talvez vendo seus filhos serem maltratados, privados muitas vezes daquilo que até mesmo a gente pode elencar como necessidade, estão nessa só por obediência. Difícil de conciliar. Muitas vezes para cada tragédia a gente quer relacionar. Vocês lembram daqueles exercícios que a gente tinha que relacionar um conjunto da direita com um conjunto da esquerda, né? Lembra que a gente tinha que fazer e ligar os pontos? Geralmente a gente quer fazer assim na vida espiritual. A gente quer relacionar uma tempestade a um ato de desobediência, a um ato de rebeldia, a um ato de pecado. Pode ser que você encontre, faça isso no começo. Mas se você não achar nada naquela tempestade que se relacione, saiba, não é maldade de Deus. Saiba e continue confiando que Ele não somente vai te levar ao livramento, como também Ele está com você na tempestade. A obediência não me garante de que ela não virá, mas a obediência me garante de que Ele estará comigo o tempo todo. Outra coisa e outro conflito difícil de conciliar é esse. Vamos ler? Como conciliar o sono de Jesus com a tempestade. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Você já se sentiu assim? Você vem ao culto, Deus ministra para você uma palavra de fé, Deus ministra uma palavra de esperança, mas essa palavra de esperança, essa palavra de fé, ela pode acontecer daqui 30 dias, ela pode acontecer daqui 60 dias, só que o cartão já estourou, a conta já venceu. Você já viveu isso? Você já cansou de orar e dizendo, o Senhor está ouvindo? O Senhor está ouvindo o meu clamor?
Alguém disse que Deus tarda, mas não falha. Você já ouviu isso? Deus tarda, mas não falha. Quantos já ouviram isso? Você sabe a referência onde está? Não está na Bíblia, né, querido? Não está na Bíblia. Maria, Marta viveram isso. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não morreria. Aonde o Senhor estava? Não tem momentos em que parece que Jesus já chegou atrasado? Não tem momentos em que mais você precisa? Você não teve realmente aquele livramento na hora que você precisava mesmo. Eu quero dizer em primeiro lugar para você algo que eu tenho para mim. E como eu sou novo aqui, eu preciso ensinar isso à igreja. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o melhor que pode te acontecer é a morte. Oh. Mas se der tudo errado, se falhou o freio, eu clamei, gritei, não deu jeito, bati e morri. Queridos, isso é o melhor que pode acontecer. Paulo diz: para mim o viver é, e o morrer é lucro. E o que eu quero ensinar? Irmãos, no dia do meu velório, você vai providenciar. Pastor, você que vai mais do que eu, você providencia isso, em nome de Jesus. É uma plaquinha dizendo assim, vai estar na minha mão e vai estar escrito: estou no lucro. Tá? E todo mundo que se aproximar, você explica o porquê da plaquinha. O melhor que pode acontecer é a morte, queridos. Porque essa, fisicamente acontecendo, ela já foi vencida. E o próximo, a abertura de olhos, eu estou na glória com o Pai. Já não há mais dor, já não há mais lágrima, já não há mais ressentimento. Até a esperança já acabou, queridos, porque eu não preciso mais de esperança. Estarei desfrutando das promessas. O melhor que pode acontecer é você morrer. A oração mais poderosa que eu já fiz foi no caminho entre Curitiba e Cascavel. Há uma serra, e nós estávamos ali voltando de umas férias em família, e começou a chover. Eu diminuí a velocidade, mas não foi suficiente. De umas curvas, o meu carro aquaplanou. E ele atravessou a pista e parou num barranco. Ele parou na costa, né, da pista. Se fosse para o outro lado, caía no desfiladeiro. Mas ele bateu no barranco. Naqueles segundos, eu fiz a oração mais poderosa que eu conheço, e eu disse: meu Pai. Foi a única oração que eu consegui fazer, mas eu confesso para você, nunca orei tanto e com tanta sinceridade. Quando o carro parou, meus filhos estavam deitados, a gente preparava almofadas, preparava uns cobertores, eles ficavam deitados. Quando o carro bateu e parou, eu fui olhar para trás, e nisso passou uma carreta vindo no sentido contrário. Olhei para eles, estavam bem, ainda havia muita chuva, a gente com cuidado passou para o outro lado. Um irmão de Cascavel, da Sora Sá na nossa terra, passando por ali, deu auxílio, levou as suas crianças e uma pessoa que estava conosco até a cidade mais próxima, e eu fiquei aguardando socorro. Quando eles chegaram, ele os instalou num hotel. E a Su, para dar entrada no hotel, trêmula, todos nós, aquela noite a gente não conseguiu dormir, mas eu não estava lá. Ela fazendo a ficha no hotel. A dona do hotel disse: mas o que aconteceu? Ela disse: olha, o carro aquaplanou numa curva assim, e acabou que a gente recebeu socorro e está aqui. Ela disse:
Essa é uma das curvas que mais mata pessoas aqui nessa região. E há 15 anos eu perdi meu marido e a minha filha nesse mesmo local. Há um problema na pista, enche de água, os carros aquaplanam, e quando eles atravessam a pista, é muito caminhão. Geralmente, um caminhão pega o carro. Nem sempre. Esse dia, aos nossos olhos, ele chegou bem no horário. Mas nem sempre no nosso relógio, parece que ele está pontual. Você sabe que há servos de Deus que já morreram, você sabe disso, não é? Em acidentes, não por imprudência, não por nada. Queridos, ele não chegou atrasado. Ele tem todo o poder para fazer na hora certa, no momento exato. Pode ter certeza. Assim como o salmista perguntou: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eis que não dormirá, nem cochilará, nem dormitará o guarda de Israel. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele assombra a tua direita, diz o texto. Queridos, Ele está presente, Ele está atento e Ele vai agir. E quando nós estamos em tempestades, muitas vezes nós perguntamos: Senhor, o Senhor está atrasado? Fique tranquilo, só fique atento para mantê-lo no barco, em nome de Jesus, amém? Outra coisa é que enfrentamos grandes dúvidas nas tempestades. O Senhor não se importa com isso, dizem os discípulos. 4:38. Mestre, o Senhor não se importa que iremos perecer? Este é o grito do medo. Quando estamos enfrentando situações difíceis, nós percebemos o quanto frágeis nós somos. Eu não gosto de parque de diversões, porque os brinquedos que eu gosto, eu não posso ir mais. Então, o mais radical, pastor, só é radical? Olha, só para você entender o quanto eu sou radical. O mais radical que eu gosto é o carrinho tromba-tromba, irmão. Passou disso para mim, não estou na minha praia. Não gosto. É muito diferente, né? E lá as meninas de casa, elas todas ganham de mim. E um dia eu fui fazer um passeio, eu era pastor, recém-casado, e a gente fez um intercâmbio com uma outra igreja. E a gente foi num lugar chamado Chapada dos Guimarães, que fica perto da cidade de Cuiabá. É um lugar lindo, 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 lindo. E há muitas cachoeiras, uma das mais famosas, o Véu da Noiva, coisas exuberantes. E chegamos num lugar onde os meninos ali daquela caravana, era uma pedra, e lá embaixo aquele lago, aquele rio, e começaram a pular. Já tinha uns 15 lá naquele lagão, né, já pulando. Perguntaram para mim: e aí, pastor, vai encarar? Eu não preciso provar nada para ninguém, rapaz. Eu vou pular aí só para provar para vocês que sou homem. Eu sou, velho, e tal. E naquela, irmão, só conversando, desconversando, não sei o quê, querendo sair para cima. Vem um vulto aqui do meu lado. Vulto. Pulou lá embaixo. Adivinha quem é? Suene. Suene não tinha nem saído da água direito, os caras lá de baixo. E agora, pastor, vai vir ou não? Irmão, você sabe que eu sei que aqui não é o nome, não sei se eu estou no lugar certo, mas é o seguinte: eu tenho um palavrão que eu falo, que é biscoito. Esse é o palavrão que eu falo, e quando eu estou muito bravo, eu falo biscoito recheado. Irmãos, eu dei 2 passos para trás e fui, e pulei naquele negócio, e biscoito recheado, irmão, lá do primeiro momento até entrar na água.
não gosta de adrenalina. No meio da tempestade, a gente é exposto à nossa fragilidade. E o primeiro questionamento que vem não é um questionamento de fé, é de impotência. O Senhor não se importa. Está vendo que a gente vai morrer e não vai fazer nada. Querido, em nome de Jesus, muitas vezes, e a gente faz orações a Deus que não conferem com a nossa realidade. A gente, quando vai orar a Deus, muitas vezes a gente muda a entonação de voz, coloca S, né? Senhor, aleluia, né? E a gente vai, a gente muda o jeito de falar. Eu gosto de Salmo 73, Senhor, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quando eu vi que os ímpios estão indo de bem a melhor, e os justos estão indo de mal a pior, os meus pés quase se resvalaram. Eles levantam os lábios contra o Senhor, eles falam maldade, nada acontece com eles, só de pensar, eu que sou seu servo, só de pensar, está tudo lá no Salmo 73, queridos, só de pensar, parece que o Senhor já vai me julgar e julgar todas as minhas gerações. É assim o tratamento que o Senhor dá. O salmista no Salmo 73 está dizendo, o Senhor tem justiça nisso. E o interessante, se você abrir a Bíblia aí agora, você vai ver que o primeiro verso no Salmo 73 é: verdadeiramente bom é Deus com Israel. O salmista, ele começa com uma declaração teológica certa, correta. Ele diz, eu sei que o Senhor é bom, mas Deus... eu sei que o Senhor cuida, mas Deus, eu sei que o Senhor está atento, mas Deus, quanto a mim, os meus pés estão quase se desviando, porque eu não estou sentindo que o Senhor está comigo nessa. Não tenha medo de falar para Deus isso. Não tenha medo de abrir o coração para Ele. Senhor, eu não estou me sentindo cuidado. Fala isso para Ele, não precisa sair da igreja para isso, não precisa ficar revoltado com isso. Abra o teu coração para Ele e diz, Senhor, o Senhor não está se importando com a minha situação? Eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor é poderoso, mas quanto a mim parece que o Senhor não está muito aí para mim. O Senhor não está se importando que a gente está perecendo. Além do medo, demonstra ainda alguma fé. Demonstra ainda que eles estão clamando porque sabem que Jesus pode resolver. Os olhos deles já tinham visto tantas coisas maravilhosas acontecerem. Eles tinham fé, dizendo, nós sabemos, é como se nós estivéssemos desafiando o brio de Deus, de Jesus, dando uma chacoalhada, sabe, uma enquadrada para ver se fica atento. Mas demonstra uma fé deficiente. Uma fé deficiente. Essas dúvidas, queridos, no dia da crise, muitas vezes elas são comuns. No dia da crise, eu pergunto para Deus, o Senhor está aí para o meu problema? Eu imagino o centurião, chegando para Jesus, Jairo, perdão, chegando para Jesus e dizendo, olha, minha filha está morrendo. Jesus, vamos para lá, vamos para lá. E a multidão apertando, Jesus daqui a pouco para e diz, epa, alguém me tocou, alguém me tocou. Pedro, que nem estava com a filha morrendo, já não aguentou. Já falou, Jesus, todo mundo está te apertando, o senhor vai falar que alguém te encostou? E olha que Pedro nem estava, né? Dizem até que Pedro negou a Jesus porque curou a sogra dele. Mas nessa hora, ele não tinha nada a ver com a história. É verdade. Já ouvi falar, mas essa teologia aí você tira do dicionário aí. Corta essa parte lá depois, tá? Daí. Ele que não tinha nenhum problema, já falou, Senhor, o senhor está de brincadeira, todo mundo aqui te apertando, e o senhor fala que alguém te encostou. Imagina em Jairo esperando. Imagina em Jairo esperando. A filha quase a morrer. E Jesus ali intertido com uma mulher. Dois minutos depois da notícia. Ei, para de incomodar Deus.
sua filha já morreu. Oh Deus, já estou tanto tempo na igreja, Senhor, já fiz tanto jejum, Senhor, eu já estou orando por esse escolhido, quanto tempo, Deus? A outra acabou de chegar na igreja, o Senhor já deu para ela o varão, Senhor, não, organiza a fila aí. Eu peguei a senha primeiro. Basicamente, é isso que Jairo podia pensar. E Jairo recebe a notícia: para de incomodar o mestre. Mas eu quero que você aprenda em Jairo algo que também aqueles homens tiveram que aprender de outra forma naquele barco. A última palavra vem da boca de Jesus e ele disse: ela não está morta, vamos lá. Ele não tarda, ele não tarda. Não tenho fé suficiente, foi o que o pai de um jovem possesso disse a Jesus. Você quer que ele seja liberto? Se você tem fé, tudo pode para aquele que tem fé. Qual que é a resposta do pai? Senhor, ajuda a minha, eu uso ainda as versões antigas, né? Ajuda a minha incredulidade, eu creio, mas não é aquela fé, Deus, de mover montanhas. Deus não precisa da quantidade da sua fé, Ele só precisa que toda a fé que você tenha, mesmo que pequena e deficiente, seja depositada exclusivamente nele. E por fim, enfrentamos nossos medos nas tempestades. Jesus pergunta: por que vocês são tão medrosos assim? Vamos aprender uma coisa: o oposto de fé não é dúvida, nem incredulidade. O oposto de fé é medo. Ele perguntou: vocês são tão medrosos? Ele relaciona as duas perguntas. Vocês ainda não têm fé? Ué, queridos, qual que é o remédio para medo? É a coragem. Se eu quero remédio para medo, o remédio que eu preciso receber, a dose que eu preciso é de coragem. Jesus diz: não, o remédio para o medo de vocês não é coragem, o remédio para o medo de vocês é fé. A palavra usada para medo nesse texto é deuloi, no grego. É um medo covarde. Não é um medo que a mulher sente, por exemplo, da barata. Aquilo é pavor e, não sei, alguma coisa na fabricação não está certo. Que a mulher aguenta ter um parto normal, entendeu? A mulher enfrenta, está gripada, está doente, está lá limpando casa, pondo ordem nos filhos, enfileirando todo mundo. Cadê você aqui? Não estou falando lá de casa, tá, queridos? Falando da casa dos outros. Põe tudo e vai para cima. Daí vem a barata. E um dia apareceu um rato lá em casa. Rato já dá para ter medo, né, querido? Apareceu o rato e a gente tinha um cachorro. Eu falei: agora que eu vou ver se esse cachorro é bom, né, velho? E quem que a gente manda na frente, queridos? O cachorro, irmão. E eu fui lá, todo macho atrás do cachorro, com uma vassoura na mão, e o cachorro na frente. Só que o cachorro era medroso. Quando a Su sai lá fora, está o rato ali, e eu e o cachorro no canto. O rato que estava acuando a gente assim. Não é desse medo. Esse medo covarde, um termo tão duro que é usado, não é um medo simplesmente irracional, é um medo diante de uma situação real, da qual você sabe que está em extrema desvantagem. Eu vou te falar, esse é o medo, é o tipo de medo que Davi deveria sentir na frente de Golias, entendeu?
Esse é o medo que Daniel tinha que sentir na cova dos leões. Esse é o medo que eles deveriam ter nessas situações. Esse é um medo de Eloi, um medo covarde. É um medo que Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Azarias e Misael, melhor dizendo, deveriam sentir às portas da fornalha. Esse é o medo que te posiciona como alguém sem chance diante daquele desafio. Esse é o medo que o time do Corinthians tinha que ter ao enfrentar a poderosa seleção do Palmeiras. Esse é o medo. Milhões de investimento contra um time nanico de descamisados. O Atos está lá na mídia. Esse é um tipo de medo. O oposto desse medo, queridos, o encorajamento desse medo, ele não pode vir da carne, porque ele não é irracional, ele está diante de um perigo real. E este medo dos apóstolos não é um medo irracional, eles não estão na beiradinha da água, brincando, e a chuva vai começar, e eles, nós vamos morrer todos. Não, eles sim, realmente sentiram o gosto da morte, o pavor da morte, e eles tinham motivo para isso. Essa covardia aqui é a impotência diante de uma situação real. E nós enfrentamos nossos medos no dia da tempestade, no dia da angústia. Quer um exemplo? Jó. O que Jó disse? Aquilo que eu temia, isso me aconteceu. Perdi minha família, perdi meus bens, perdi minha saúde. Aquilo que eu temia, isso me aconteceu. Você já ouviu alguém dizendo assim, está tão bom que está dando até medo? Passando uma época tão boa na vida, não tem problema na saúde, olha a conta do banco, né? Tem dois motivos, querido, dois momentos na vida que a gente não para de ficar olhando o saldo no banco. Uma é quando ele está no vermelho para ver se aconteceu um milagre, e outra quando ele está bem no azul, para a gente ficar ali olhando, né? Ele. E tem épocas da vida que as coisas estão tão boas que a gente pensa, dá até medo disso acabar de repente, dessa felicidade acabar de repente. Não é esse tipo de medo do imaginário, é um medo da realidade. Queridos, tempestades na vida, aprenda, virão muitas vezes para nos colocar diante de realidades em que só Deus servirá de refúgio. Por que Davi não sentiu medo? Por que Daniel não sentiu medo? Ou esse medo não apareceu? Por que Sadraque, Mesaque, Abidnego foram em frente e adentraram a fornalha? Porque eles sabiam que se Deus não estivesse ali, o caso estava perdido. O problema é grande, a prova é gigante, coloca Deus nessa história, e o medo vai embora. Existem 3 razões para você não temer nas tempestades. Diga comigo, silêncio, fique quieto. Essa é a palavra de Jesus. Primeira razão é a promessa de Jesus. Não precisa ter medo, porque o meu nome é fiel. Ele é chamado de fiel. Fiel e justo. Fiel e verdadeiro em Apocalipse. Eu digo isso, João 16:13. Para que por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Tem 2 promessas aí. Qual que é a primeira, queridos? Qual que é a primeira promessa que nós temos no texto? No mundo vocês vão sofrer. Vai, olha para o seu irmão agora outra vez e diz, fica tranquilo, meu irmão, vai ter sofrimento. Segundo,
E essa é a promessa que vale, porque vocês estão comigo, fiquem tranquilos, eu já venci essa batalha. Deixa eu te contar uma historinha, ela é muito legal, porque ela me ensina exatamente o que é Jesus na minha vida. Havia um homem, e ele caiu num buraco, e quando ele estava ali gritando, não conseguia sair daquele buraco, passou uma pessoa e ele disse, me ajude aqui, me ajude aqui. Ele falou, vou procurar uma corda para ver se te ajudo. Foi e não voltou mais. Passou uma segunda pessoa e ele disse, me ajuda, eu não consigo sair aqui, eu estou aqui nesse buraco. E a pessoa disse, olha, eu não tenho tempo para te ajudar. Passou uma terceira pessoa e ele disse, me ajuda, me tira aqui desse buraco. Aquela pessoa olhou para ele, fica tranquilo, pulou lá para dentro. Você está doido? Agora nós dois estamos num buraco. Ele diz, fica tranquilo, eu já estive aqui, eu sei como sai. Não tem medo da morte, ele já foi lá, já venceu, já conquistou. Não tem medo das doenças, porque ele já te curou pelas suas pisaduras. Não tem medo da retaliação do inimigo, das potestades da treva, porque ele triunfou sobre todas elas e as expôs no mundo espiritual. Não tem um demônio, queridos, um demônio que não tenha sido afrontado pelo poder de Jesus. Ele já te conquistou, e tudo que ele conquistou na cruz é direito da sua vida. Sua promessa é fiel, aleluias, aleluias. Segunda razão para não temer no dia da tempestade, diga comigo, a presença de Jesus, diz o texto, e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, diz o texto, lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20b, é uma presença que não falta. Quando perguntaram como que vai ser chamado esse menino, ele recebeu o nome de Jesus, mas que em hebraico é Emanuel, que significa Deus conosco. Eu já falei isso, mas essa é uma das coisas que eu mais gosto quando eu penso na Trindade. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que Jesus é Emanuel, o Deus conosco. Olha só que coisa linda. Eu tenho um Deus por mim e ninguém pode contra Ele. Eu tenho um Deus que batalha as minhas batalhas. Jeová é o meu cavaleiro. Quando Ele assenta nos seus exércitos para ir na minha causa, eu já sei que eu tenho vitória. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Mas não bastasse isso, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, e o seu nome é Emanuel, que significa Deus comigo. Diga, Deus. Você tem um Deus Pai que é um Deus por você. Você tem um Deus Filho que é um Deus com você. E você ainda recebeu o Espírito que é Deus em você. Não falta Deus na sua vida. Você tem Deus em todas as dimensões da sua vida. Por cima, por baixo, por detrás, ao lado, dentro. Você tem um Deus que você pode confiar. E Ele está contigo todos os dias, em nome de Jesus. A terceira razão pela qual você pode confiar no Senhor e não ter medo é o poder de Jesus. Você pode repetir? Quais são as três razões para eu não temer no dia da tempestade? Primeiro, a promessa. Segundo, a presença. E terceiro, o poder. Vamos lá? Primeiro, a. Segundo, a. Terceiro, o poder. Queridos, por que o poder é importante? Quem aqui está com um problema financeiro bem grande? Não precisa levantar a mão. E quase que eu pedi para levantar a mão. E eu vou falar para você, me procura no final do culto, porque eu vou pagar todas as suas contas, fica tranquilo. Você fala, rapaz, esse pastor é bacana, essa igreja é diferente, né? É a primeira igreja que eu vou que o pastor não tira o dinheiro da gente, dá o dinheiro para a gente, ó. Irmão, aqui a gente não tira dinheiro de ninguém, tá? Em nome de Jesus. Você falaria, ok, o pastor está bem intencionado. Seguinte, o pastor comprometeu de andar comigo, só que ele não tem poder para cumprir a promessa. Não falta vontade, não falta desejo. Cada pessoa
que chega muitas vezes no gabinete expondo seus problemas, as suas vidas. Queridos, eu me compadeço, eu tenho uma vontade tremenda de alguma maneira fazer a diferença, mas a maior parte das vezes eu não tenho poder. Ele pode prometer, porque Ele tem poder para cumprir. Aquele que prometeu é fiel, é justo para cumprir. O seu nome é Deus forte. Por isso, os discípulos perguntam: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Ele é o seu Jesus. Sabe qual que é a cena final da sua tempestade? A cena final é essa, você pode ler comigo? O vento parou e tudo ficou calmo. Continue a ler comigo. Não mais Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas agora é a tempestade que adormece diante da voz. Ele vai dar ordem, e o lago e os ventos vão obedecer. Estendeu a sua mão, Senhor, quem pode impedi-lo? Diz a palavra do Senhor. Intentou o Senhor, como não acontecerá? A boca do Senhor o disse, então já está feito. Feche os seus olhos. Convide Jesus para entrar no barco da sua vida. Convide Jesus para entrar na história da sua vida. Convide Jesus para estar com você no dia da tempestade. Convide Jesus.